O Senhor deixou como memorial o pão, símbolo do corpo, o cálice, símbolo do seu sangue. E tudo isso foi um ato da graça de Deus para nos salvar. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1. Capítulo 1. Aleluia. E o versículo é o 15, 16 e 17. Evangelho de João, escrito por João. Capítulo 1, versículos 15, 16 e 17. Nos diz assim a palavra de Deus. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. É dessa forma, irmão, tão simples e cheia de revelação, não é? Que João faz a apresentação de Jesus. É o testemunho de Jesus Cristo, não é? Não é? É aquele que, no versículo 14, João, escrevendo o seu evangelho, diz assim: E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Toda a revelação do Evangelho de João acerca de Cristo, irmãos, é para revelar graça. E eu estava olhando para esse texto esses dias, hoje à tarde em especial, e no versículo 16, João diz assim: cujo nome era João, este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era a luz, mas para testificar da luz, para que desse testemunho da luz. A partir do verso 6, nós vamos ver João, o primo do Senhor, o precursor de Cristo, falando de quem era ele. No verso 14, ele vai dizer, não é? Que o verbo se fez carne, o verbo divino, o que estava no princípio, o realizador de todas as coisas, tornou-se humano. E aí João diz: e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus, ele se manifesta, irmãos, em graça. Jesus é um ato da graça de Deus. A vinda de Cristo é a manifestação plena de uma graça infinita da parte de Deus. Até então, Deus havia trabalhado com a lei. Até então, Deus havia trabalhado com sacrifícios de animais. Mas a partir de agora, um cordeiro perfeito, um sacrifício perfeito, uma graça perfeita, iria substituir todo o processo do Antigo Testamento, e iniciar algo novo, para realmente marcar a nossa salvação. E isso é muito precioso, isso aí é de uma grandeza tremenda. Agora eu quero falar um pouco dessa graça hoje, não posso demorar, não é? Quando João testifica dele, no versículo 15, dizendo: vem depois de mim, é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. João está falando da sua eternidade. Agora no verso 16 ele diz assim: e todos nós, recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Esse versículo aqui, essa expressão me chama a atenção. Porque até a graça de Deus se manifestou de que maneira?
De que maneira? Por graça. Eu achei lindo essa expressão de João. A graça de Deus, ela se manifesta por graça de Deus. Isto é, para manifestar o seu favor a nós, para manifestar a sua misericórdia a nós, para manifestar a sua salvação a nós. João está dizendo que Deus trouxe seu filho por um ato da graça. E isso fez simplesmente por graça. Deus nunca esperou nada de nós. Deus nunca pensou, irmãos, que eu, você, alguém, faríamos alguma coisa para que através daquilo que a gente fizesse, aí Deus pudesse nos abençoar. Não. Deus nunca esperou nada de nós. Nada mesmo. Nada, nada. A Bíblia diz que Deus, olhando do céu à terra, não viu um justo, nenhum sequer. Nenhum. Aqui em Romanos 11 e 35, eu quero ler, o apóstolo Paulo vai dizer algo interessante sobre isso, 11:35 de Romanos. Paulo diz assim: ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Quem deu alguma coisa a Deus para ser recompensado? Quem deu? É um desafio. Paulo está dizendo, você deu alguma coisa a Deus? Não. Nós demos a Deus a nossa desobediência, nós demos a Deus o nosso pecado, não é? Os nossos caminhos errados, nós demos a Deus uma natureza pecaminosa. Nós não tivemos nada para dar a Deus, irmãos, em nós que pudesse ser assim, alguma coisa de valor. Aí Paulo diz, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Alguém deu alguma coisa a Deus para ser recompensado? É aqui que está o grande erro que muita gente comete, achando que tem que dar alguma coisa para Deus para ser recompensado. Não. O salmista, no Salmo 116, não é? Ele diz, que darei eu ao Senhor? O que eu posso dar? Como é que diz o versículo? Pelos benefícios que Ele me tem feito. O que eu posso dar em troca daquilo que Ele tem me dado? E esse homem descobre que não tem nada para dar a Deus, a não ser o quê? Tomar o cálice da salvação e invocar o nome do Senhor. Não tem nada que pudéssemos, irmãos, ter em mãos alguma coisa para dizer, não, mas eu fiz um negócio com Deus, eu dei aquilo, Deus me deu a graça, não é? Eu melhorei minha vida, aí Deus me salvou, sabe? Eu deixei disso, aí Deus fez aquilo. Não, irmão. Tudo que temos, tudo que recebemos, olha o que Paulo vai dizer aqui, no versículo 36 de Romanos 11, porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente, amém. Tudo é dele, por ele e para ele. Isso significa dizer que a graça é um ato exclusivo da parte de Deus. Exclusivo da parte de Deus. Agora, a graça, ela é preciosa. Não é? Nós estamos iniciando aqui alguma coisa sobre a graça, iniciando. Não é? E vamos caminhar durante esse tempo aí, debaixo desse tema, dessa graça maravilhosa. Não é? Agora a gente vai entender aqui, eu quero continuar no Evangelho de João, para a gente nesses pelo menos 7 minutos entender como essa graça que veio por Jesus Cristo, ela se manifestou. O verso 17, João 1 diz, porque a lei foi dada por Moisés. A lei foi dada por Moisés. Então a lei durou até Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer isso em Gálatas, que a lei, ela nos conduziu a Cristo. Quando chega Cristo,
ele faz o que? Ele cumpre a lei em si mesmo, e aí revela a graça que todos esperavam, não é? Que a graça que Deus derramou, que Deus manifestou de maneira especial e gloriosa. No capítulo 2 de João, Jesus está numa festa de casamento. E alguém diz assim, olha, faltou vinho. Jesus falou para a mãe dele, que tenho eu contigo, não é chegada a minha hora. Aquilo ali já bastava para dizer assim, bom, não vai fazer nada. Não é? Não é a hora dele, mas de repente, ele chama os serventes, e a Bíblia diz que estavam ali postas talhas com água, que era muita água, eram talhas que, a água que eles usavam para purificação, enfim. E Jesus diz para aqueles homens, pega essas talhas aqui, e mostra lá para o mestre de cerimônia, leva lá e mostra para eles. E os homens pegaram aquelas talhas de água, né, pesadas, carregaram até onde estava o mestre de cerimônia, falou, olha, o filho da Dona Maria está aí com seus discípulos, e ele mandou trazer esse negócio aqui. E nós trouxemos. E quando o homem abriu a talha, não era água, era o melhor vinho. Quando ele provou, ele procurou o dono da festa, falou, meu amigo, o que está acontecendo? Normalmente, né, a gente oferece o melhor vinho no início da festa, e quando vai terminando, vai botando o ruinzinho. Você só deu vinho ruim até agora, o vinho bom acaba de chegar. Sabe o que Jesus fez aqui, irmão, nesse casamento? Manifestou a sua graça. Alguém fez alguma coisa para Jesus operar esse milagre? Não. Foi um ato da graça. Ele o fez porque quis. Ele transformou aquela água em vinho para demonstrar o seu poder, por um ato exclusivo da sua graça. Isso significa dizer que toda transformação na nossa vida é um ato da graça de Deus sobre nós. O homem se esforça para se transformar, não é? O homem tenta se mudar, sabe? A pessoa faz até o seu esforço, mas na verdade quem muda é a graça de Deus. Quando nós nos submetemos à graça, quando nós nos ajoelhamos diante da graça, quando nós nos colocamos diante da graça, essa graça pega o transformar de Deus, irmãos, é algo precioso, é algo glorioso. Foi isso que Paulo escreveu lá em Coríntios, quando ele disse, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Essa transformação é um ato da graça de Deus. Em João 3, Jesus encontra-se com Nicodemos, e é interessante que aquele diálogo ali vai revelar algo. No versículo 16 de João capítulo 3, que é o textuário da Bíblia, Jesus disse para Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi que Jesus revelou para Nicodemos aqui, a graça. A graça, irmão. A graça veio por um ato de amor de Deus. Deus amou o mundo, que deu o seu Filho. Ele não te cobrou nada pelo Filho, nada. Ele te deu, Ele te ofereceu. Por que que muitas pessoas não entendem a salvação? A salvação é algo tão simples, é tão glorioso, é tão precioso, sabe? Que Deus já deu, Deus já fez, Deus já manifestou tudo que Ele tem para nós. A salvação é um ato que recebemos pela fé. Você diz, eu quero, eu aceito, eu recebo, eu permito que esse Jesus seja Senhor da minha vida. Eu quero mudança de vida, eu quero uma vida nova. Você simplesmente põe a mão e vai recebendo o que a graça já fez por você. Deus deu o seu Filho, aleluia. E aquele que crê, aquele que recebe, aquele que agarra pela fé, tem a vida eterna. É um ato da graça de Deus. Em João 4, Jesus encontra-se com a samaritana.
não é? E aí, irmãos, aquela mulher, Jesus inicia um diálogo com ela, e em determinado momento, né? Quando aquela mulher está falando da água ali, da sede e tal, aí, no versículo 14, olha o que Jesus disse para aquela mulher: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte d'água, que salte para a vida eterna. Aquela mulher, irmão, no seu diálogo, falou com Jesus: como é que você vai pegar água? Você não tem corda, o poço é fundo, e não sei o quê. A mulher está olhando para a água do poço, a mulher está olhando para a água, sabe, da sede física. Jesus está falando da água espiritual. Jesus disse: mulher, se você beber da água que eu lhe der, preste atenção nesse termo. Jesus não disse: eu tenho uma água que eu vendo, eu tenho uma água que eu negocio, eu tenho uma água que está escondida e tal, e você tem que fazer isso, aquilo outro. Você, pelo que eu estou vendo, você não é de boa índole, você já má reputação. Se você melhorar essa sua vida, se você começar a andar direito, se você fizer um esforçozinho, aí eu consigo uma gotinha dessa água. Não, Jesus não cobrou nada, Jesus não cobrou mudança, Jesus não disse você tem que largar a sua vida. Jesus falou: você só tem que beber da água que eu te der. Bebe da água que eu te dou, e se tu beber, a tua vida vai mudar, a tua vida vai transformar, porque a graça de Deus é isso, irmão. A gente recebeu o que Deus nos dá, Ele te dá de graça, isso que é maravilhoso, a graça é isso. Jesus disse: se você beber da água que eu te der, você nunca terá sede. Nunca. A tua sede espiritual acaba. A tua vinda aí dessa caminhada por essa vida fora, isso tudo cessa. Você vai ser dessedentada espiritualmente. Aleluia. A única sede que nós temos que ter hoje em Cristo, sabe qual é? Está lá em Mateus 5, é fome e sede de justiça. Essa é a sede que nós temos que ter, porque a sede de Deus, Jesus já completou em nós, não é? O salmista antigamente, ele disse assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, não é? Quando me apresentarei ante a face de Deus, porque eles iam ao culto uma vez por ano, né? Chegava lá, tinha um ritual, tinha tanta coisa. E outra coisa, irmão, o próprio rei, ele não podia entrar no santuário, porque ele não era sacerdote, ele ficava na porta, assistindo o culto da porta. Por isso que ele disse: preferiria estar às portas da casa do meu Deus, do que habitar nas tendas da impiedade. Ele assistiu o culto na porta, você e eu não, o véu foi rasgado, nós entramos para beber de graça da água da vida, aleluia.